as imagens da confusão na Câmara dos Deputados, agora há pouco, o deputado federal Glauber Braga, retirado à força. Este é o centro, é em exato o deputado. Quem o abraça é a deputada Sâmia Bonfim, que é companheira e esposa do Glauber Braga. A Polícia Legislativa acionada, outros parlamentares ao redor. Estão ali, aparentemente não há negociação. Estão forçando para retirar à força o deputado Glauber Braga da mesa diretora da Câmara. Ele tenta se segurar o microfone. Você vê a violência. Ele é um parlamentar. Ele tem mandato igual esse que estão ao lado dele. E os policiais que aí aparecem estão a serviço da Câmara dos Deputados, da qual ele faz parte, da qual ele é um dos membros, da qual ele é um dos parlamentares. Isso tudo sendo registrado pelos próprios deputados, pelos próprios parlamentares, já que a transmissão na TV Câmara foi interrompida nesse momento e os jornalistas retirados do plenário da Câmara. Toda essa confusão resulta na retirada à força de Glauber Braga. Pois não? Não corrigindo você não, é só uma informação. O sinal da TV Câmara foi cortado, interrompido, antes da Polícia Legislativa agir. Chegar, né? Como uma forma de impedir que a gente visse essas imagens. Sim. E os jornalistas foram retirados. O jornalista cinematográfico da Globo News conseguiu ficar dentro e registrou, inclusive, o momento em que ele foi expulso pela polícia. A gente viu no ar as imagens, tudo ficando preto, ele sendo retirado de lá. Então, por isso que você explicou, essas imagens foram feitas por um dos parlamentares que aí estavam e que divulgaram para os jornalistas, porque senão a gente não estaria vendo isso aí. Não teria acesso. Por quê? Porque já havia uma iniciativa do Hugo Mota de que seria truculenta a saída. Sim. Então, era para impedir. Isso é um golpe à Constituição. Tinha a ordem, né? Tinha a ordem. A nossa Constituição. Retira a força. O deputado... Aí você já impediu a liberdade de... E essa ordem, ela vem carregada de outras. Ela vem carregada, retire a força, liberdade de expressão. Interrompa a transmissão da TV, retire a força, retire os jornalistas. Nunca tinha acontecido a TV Câmara ser retirada do ar para ser impedida de transmitir uma imagem. Nem nos momentos mais tensos que já se passaram lá dentro, e muito menos, Ananias, naquele dia em que deputados como o Zé Trovão colocaram o pé na mesa do Hugo Mota e os deputados de direita ficaram 48 horas usurpando a cadeira. E outro detalhe, o Glauber Braga, ele estava no exercício da presidência hoje. Aí ele disse que não sairia, mas ele estava no momento. Então, ainda houve essa diferença aí, né, entre os dois momentos. E a gente tem, inclusive, a imagem do momento onde ele ocupava a presidência da Câmara, tocando os trabalhos da casa, tocando os trabalhos da Câmara. E aí houve essa situação, repito, essa imagem, ele toca aí como presidente em exercício da Câmara os trabalhos no plenário da casa. No momento da retirada, repito, não existia a transmissão oficial, não existia jornalistas no plenário, exceto o que furou da Globo News. E aí, para você entender, foi retirado o seu direito de ver essas imagens. Quando interrompe o sinal de uma TV pública da transmissão de um fato no plenário. O Hugo Mota tratando a TV Câmara, uma TV institucional, como talvez ele trate as TVs, ou sei lá, os veículos que ele pode cercear no Estado, onde a família dele governa. Quem gosta de fazer isso chama-se Nicolás Maduro, na Venezuela. Ele tira do ar as emissoras que são públicas, são ligadas ao governo dele, quando ele bem quer. Isso é feito. E agora, para você entender como nós chegamos essa situação... É muito grave, gente. Olha aí, os deputados ficaram 48 horas aí, né? E não aconteceu absolutamente nada. Nenhum deles está sendo questionado, nenhum deles vai ser cassado. Muito menos retirado à força. Muito menos. E foram 2 dias. 2 dias. Para você entender como se chegou a esse ponto de retirar a força do parlamentar Glauber Braga, quem explica para a gente é Mariano, de Brasília, que estava lá acompanhando tudo.
Ananias, houve uma reunião de líderes mais cedo e nessa reunião houve um acordo para que se pautasse a dosimetria. E aí a contrapartida seria colocar em pauta a cassação da Zambelli, do Ramage e do Glauber, como a gente está mostrando aí. O Glauber estava exercendo aí a questão da presidência e resolveu fazer esse protesto. Então ele ficou, a gente está vendo as imagens, o que ele está questionando é a diferença de tratamento, como vocês colocaram aí. Por que para ele houve esse tratamento, essa truculência, precisou da Polícia Legislativa, da Câmara, e para aquela turma da direita o tratamento foi completamente diferente. Essa é a dúvida e essa é o questionamento do Glauber e dos apoiadores ali dele. Além do parlamentar, a imprensa, como vocês falaram também, foi retirada. Até no Salão Verde ali o acesso estava limitado. Glauber responde a um processo de cassação de mandato por ter agredido um militante do MBL que foi insultá-lo na Câmara dos Deputados, né? Inclusive insultou o parlamentar, insultou a mãe do deputado Glauber Braga. Faleceu 2 dias depois. E exatamente, estava numa situação bem complicada e aí ele, de fato, perdeu a cabeça, agrediu. Nessa hora eles não sabem o que é dosimetria, né? Não, nessa hora a situação do Ramagem, da Zambelli é igual a do... Aconteceu um deputado ser cassado por agredir ou outro deputado, ou um blogueiro, ou um militante. Nunca aconteceu. Não existe dosimetria, não existe situação do Glauber, na história, não existe situação da Zambelli, que saiu armada perseguindo pessoas na rua, nem do Ramagem. E é condenada, né? E é condenada. Então, você colocar esses dois processos nessa hora não tem. No mesmo balaio, isso é revoltante do ponto de vista de quem está prestes a perder o mandato, né? O que a gente sabe é que não é pela questão da agressão, é pela postura do Glauber como parlamentar. E em relação ao Arthur Lira, lembra? Arthur Lira ainda presidente Arthur Lira. Problema pessoal com o Arthur Lira, eles tinham muitos embates. O Glauber divulgou aquela história da ex-esposa do Arthur Lira, sim, que o denuncia por uma série de supostas irregularidades. E o Arthur Lira não perdoava. Então, ele, para se vingar, ele botou para frente o processo de cassação do Glauber Braga. Então, teve esse histórico. Então, o que a gente está vendo hoje no Brasil é, de fato, primeiro, assim, do meu ponto de vista, eu considero isso um golpe à Constituição. Porque você retirar jornalistas do plenário com esse intuito, com esse objetivo, não é porque era uma sessão secreta, eu nem sei se tem previsto se existe isso, né? Existe. Mas se vamos supor que existisse essa... vamos fazer aqui uma reunião secreta, os jornalistas não podem. Mas não era para impedir uma ação truculenta. Gente, isso existe na ditadura. Não existe um país democraticamente constituído, que a imprensa está acompanhando a atividade parlamentar. Credenciada, está ali. E repito, tanto a imprensa institucional, a imprensa da casa, ali mandar tirar, quanto ali a privada que tem o direito, né? Gente, isso é um absurdo. E absurdo também o tratamento. Ele é um deputado que tem mandato, teve voto, ele está ali representando quem votou nele, tanto quanto os demais. E outra coisa, Kátia, não se tentou nem negociar com ele. Exatamente. O time, olha só, quanto tempo levou, 48 horas, para retirarem aqueles deputados de direita, os bolsonaristas que estavam lá, com aquela tarja na boca. E a gente sabe que nesses momentos, tem ali aqueles deputados, aqueles parlamentares que já são, inclusive, conhecidos por esse dom ali, vamos dizer assim, da conversa e tudo, e não se deu tempo nem para isso, nem para a turma do Deixa Disso aparecer. Você imagina que não ia ter isso daí? Que não iam gravar? Que não iam registrar? Não, é viver muito no século XVIII também, né? Achar que tem o poder, né? Achar que tem o poder, achar que tem um domínio. A gente entende um pouco também como é que funciona a cabeça, né, do atual presidente da Câmara em relação à questão da comunicação, em relação à questão do mundo que a gente vive, né? Acreditar que ninguém ia ficar vendo, e não ia ter repercussão, porque ele mandou tirar o sinal da TV e mandou tirar os jornalistas do plenário, é um grande absurdo. Assim, eu nem posso acreditar que ainda existe uma autoridade com essa mentalidade no mundo. Eu sinceramente, eu acho que hoje... Num país democrático, Hugo não, Mota, né? Ele é um divisor de águas. O que vai acontecer daqui para frente com o Hugo Mota
Ele tomou uma posição a partir de hoje, né? Uma posição assim. O parlamento brasileiro está à mercê da família Bolsonaro. Bem difícil de bancar. O parlamento brasileiro está à mercê da família Bolsonaro. Tudo isso aí provocado por moeda de troca, candidatura de Flávio Bolsonaro. Já a gente vai citar, inclusive, que a dosimetria entrou nesse pacote, que a votação da cassação de Eduardo Bolsonaro, aí você vai entender melhor essa afirmação da Kátia. Cecília. Já tem deputado, desculpa, Cecília, já tem deputado, acabei de ver aqui, o deputado Rogério Correia, salvo engano, falando em cassação de mandato de Hugo Mota. Providências terão que ser tomadas, sem dúvida. Pelo que aconteceu hoje. E o Lindenberg Farias, que é o líder do PT, disse que ele não tem mais condição de ficar na presidência. Que vamos ajustar a fala do Lindenberg, porque é importante, é o líder de um partido, a segunda maior bancada na Câmara, vai trazer esse já se posicionando. Cecília. É um absurdo, eu acho que não tem mais nem o que eu comentar sobre isso, porque é uma situação que chega a ser inacreditável. A gente, em 2025, ter uma autoridade que tira o sinal de uma TV pública, tenta tirar esse acesso à informação e acha que vai ficar por isso mesmo, que eu espero de verdade que não fique, porque é uma calamidade uma coisa dessas, esse tratamento com o Glauber Braga precisa ser investigado, até porque, como as meninas já falaram aqui, nunca que isso iria acontecer apenas pela cassação de um mandato que ainda está em exercício, que merecia ser exercido, e um absurdo completo. Mariana, você tem inclusive imagens do Salão Verde, da área externa do plenário da Câmara dos Deputados. Que imagens são essas? Até mandei aí para a produção, é o momento em que a polícia, de forma truculenta, também empurra, discute ali com os jornalistas. Não foi só o parlamentar não, né? Sobrou também para os profissionais de imprensa que foram retirados, e aí não foram retirados amigavelmente. Vamos sair daqui por gentileza. Não, foram retirados também de forma truculenta pela polícia. Tem aí as imagens? Tem as imagens aí? A gente não está defendendo que o deputado tenha o direito de agredir ninguém, não. Aí é um outro processo, é outra história. O que a gente está falando aqui é o tratamento da situação. Hoje, comparando com a situação. Comparando com outras situações. O fato é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, olha aí, as cenas são... Eu tenho que mostrar para você. Essas são as cenas do Salão Verde, a imprensa tentando fazer o registro da confusão no plenário da Câmara e a Polícia Legislativa empurrando os jornalistas, afastando os jornalistas. E os jornalistas buscando exercer o seu trabalho. O presidente da Câmara, Hugo Mota, negou que tivesse mandado a Polícia Legislativa tirar os jornalistas. Só que quem estava comandando a retirada truculenta, né, arrastar o deputado federal eleito, como disse a Kátia, igual a todos os demais deputados, era o chefe da Polícia Legislativa, o Marcelo Guedes. Então, eu não acredito que a Polícia Legislativa, com o seu chefe, atuasse que não fosse a mando da presidência da Câmara. Não dá nem para dizer como subordinado. Não dá nem para culpar o estagiário. Foi o chefe da Polícia Legislativa. Olha, foi ele. O comandante da polícia age sob o comando de quem? Do presidente da Câmara. E, inclusive, desde aquela primeira invasão, ocupação da mesa diretora, a gente já via um Hugo Mota totalmente enfraquecido, né? Sem nenhuma condição de continuar na presidência da Câmara. E aí, hoje, isso reforça. Se não foi diretamente do presidente, foi de alguém que responde ao presidente. No final, no fim das contas, cabe esse é o ônus de você estar ocupando um cargo como esse que o deputado Hugo Mota ocupa. É um dos ônus. Vamos aprofundar nesse pacote de fim de ano da Câmara dos Deputados. Tinha que encerrar assim, né? Esse ano tão tenso, tanta confusão no plenário da Câmara, porque tem dosimetria